Médico para todos. Assunto extremamente importante, relevante na saúde pública. A ingestão acidental de substâncias e objetos pelas crianças. A gente sabe que na faixa etária pediátrica a curiosidade é algo que motiva até mesmo o próprio desenvolvimento do cérebro. Só que muitas vezes acidentes gravíssimos acontecem. E para alertar toda a população, eu recebo hoje minha colega, doutora Fernanda Aguilar de Leão, cirurgiã pediátrica, para falar sobre esse assunto. Obrigada pelo convite. É um assunto de extrema importância, tanto para pais, cuidadores, profissionais da saúde. A criança tem muita curiosidade, vai atrás das coisas para descobrir o mundo ao redor e acaba tendo acidentes, principalmente acidentes domésticos, né, com essas substâncias, objetos em casa. Fernanda, você acredita que atualmente, porque quando a gente vai comprar brinquedo para uma criança, tem ali, né, o nome do brinquedo, se é um jogo, se é uma boneca, se é uma bola, não sei o quê, mas existe um atendimento adequado do que a legislação prevê, do que é correto ou não para a idade? Nós temos o selo do Inmetro, que tem nos brinquedos, no geral, que é uma normatização que cuida justamente a vigilância da segurança do brinquedo para aquela idade. Só que a gente tem que lembrar também que tem um mercado informal, onde os brinquedos podem ser comprados, que não tem essa regulamentação, não tem o selo. Então, às vezes, peças pequenas soltam dos brinquedos, ou então a bateria, que muitos brinquedos hoje têm bateria, ela não está totalmente protegida. Isso facilita os acidentes que podem acontecer. Além disso, temos também a possibilidade de objetos que ficam em cima de mesa de escritório, que muitas vezes podem ter aqueles objetos com ímã, que fazem desenhos em mesas de escritório, e a criança pode se aproximar de um escritório do pai, da mãe e ter a curiosidade de mexer com esses objetos. Quer dizer, um bom caminho andado é a própria indústria que produz brinquedos seguir algumas normatizações, mas eu fico pensando, estamos nem falando aqui dos brinquedos, como você falou, que é vendido num mercado paralelo ou informal. A mãe vai lá na 25 de março, existem diversos brinquedos a preço de banana, bem baratinho, que faz a alegria da criançada. Ou até mesmo vai numa festa de aniversário, ganha aquelas embalagens, né, aqueles saquinhos de lembrancinha, e tem alguns brinquedinhos que Sim. talvez não sigam exatamente essa normatização. Mas também tem aquela coisa do mundo real, né? Você tem 3 filhos, você compra certinho para criança de 10 anos, mas tem o de 3 ali que está começando, na verdade, a se enturmar, e quando você vai ver aquela pecinha pequena, que faria parte de um quebra-cabeça, que uma criança de 10 anos já não coloca na boca, o pequenininho vai lá e coloca. Exatamente. Você, como cirurgiã pediátrica, é muito frequente encontrar esse tipo de história ou de caso? Criança que colocou coisa indevida dentro da boca? Sim, muito frequente. As crianças, principalmente as crianças até 4 anos de idade, elas exploram o mundo através da boca. Então, tudo que elas pegam, elas põem na boca. Então, um Lego, uma pecinha de Lego do irmão mais velho, vai lá, pega, põe na boca. Uma moeda que ficou caída ali no canto da mesa, que não foi vista por ninguém, a criança vai lá e põe na boca. Então, a maior recorrência que a gente tem de ingestão de corpo estranho é mais com esses objetos, né? Principalmente moeda, e em criança menor. Mas as crianças maiores também acabam, por curiosidade, colocando peças ou objetos na boca e acaba, às vezes, num acidente engolindo e pode acontecer também com crianças maiores. Agora sim, eu fico muito preocupado, sabe? Porque além dessa curiosidade natural, que a gente sabe que faz parte do próprio processo de explorar o meio ambiente, de entender o que é divertido, o que é gostoso, o que é perigoso, o que não é, a gente tem as redes sociais. E existem os famosos desafios. Tem o desafio do TikTok, desafio do Instagram. Você vê isso como um problema? Isso acaba influenciando as crianças? Influencia sim, principalmente as crianças maiores. Tem um trabalho que foi publicado de uma criança de 8 anos que ingeriu 32 peças de um jogo, um brinquedo magnético que teve que ser submetido à cirurgia para poder tirar essas peças do estômago. Bom, vamos abrir então um parênteses para o ponto-chave aqui, acho que dessa orientação. Uma coisa é a pessoa colocar na boca um objeto pequenininho, inerte. Outra coisa é colocar um objeto que funciona como um imã, que tem uma força de atrair, de grudar. O mecanismo natural do funcionamento do intestino se chama peristalse, né? Que são movimentos que naturalmente é feito para que a comida, durante o processo de digestão, faça todo o seu trânsito e seja absorvida. Mas uma esfera metálica, quando gruda na outra, talvez tenha uma força muito maior do que a peristalse. Qual que é o problema
que pode acontecer quando uma criança coloca tantas esferas como essa que você mencionou, Fernanda? Se colocar essas esferas ainda forem ingeridas de forma separada, é pior ainda, né? Porque a peristalse empurra a primeira esfera para frente, quando ele ingere a segunda, já não está no mesmo lugar da outra, já está em outra alça intestinal, e engole a terceira, pode estar no estômago. Então, o que acontece? Essas esferas se aproximam e elas não estão na mesma alça intestinal, elas estão em alças intestinais diferentes. Isso leva à formação de fístulas, porque a compressão da esfera magnética é muito intensa e causa a compressão da alça, isquemia, necrose a alça, pode dar perfuração, pode dar... a alça pode dobrar, formando uma obstrução intestinal, várias complicações daí. Agora, você como profunda conhecedora do assunto, isso não acontece de imediato, né? Então a criança pode engolir e vai seguindo a vida normal, faz 1, 2, 3 refeições, passam alguns dias e nada aconteceu. E de repente, quando você fala perfuração, sabe o que eu fiquei imaginando? É como se a pessoa levasse uma facada, só que uma facada que não feriu a parede abdominal e não tem sangramento. A gente pode mais ou menos pensar assim? A esfera, ela não vai imediatamente que foi ingerida provocar essa lesão e essa perfuração da alça. Essa compressão contínua é que vai levar a uma perfuração mais tardia. Então, às vezes a criança ingeriu essas esferas ou então objetos magnéticos há 1 semana atrás e depois de 1 semana ela começa a apresentar os sintomas, 10 dias às vezes, isso depende da espessura da alça, né? A criança menor, a alça é mais fina, é mais rápido isso acontecer. Na criança maior, uma alça mais espessa, pode demorar um pouquinho mais. Quer dizer, eu vejo aqui um grande problema. A criança faz uma ingestão acidental, por exemplo, de um objeto magnético assim, com medo de levar uma bronca da mãe e do pai, não fala e vida que segue. Gente, para esse tipo de ingestão, não adianta tomar laxante, purgante, porque não vai retirar. O único jeito de tirar é através de um procedimento. Sim. É isso, né? Sim. Se as esferas se ingeriu uma única esfera metálica, ainda a gente tem a possibilidade dela progredir, desde que seja uma esfera pequena ou então um magnético pequeno, e também numa criança que não é uma criança pequena demais, porque numa criança pequena também as estruturas são menores e ela pode não passar através de alguns caminhos que a gente tem na região do intestino que são mais estreitos. Mas quando se ingere mais do que uma esfera, ou então uma esfera e um outro objeto metálico, não tem a possibilidade dela progredir. Quando as alças estão grudadas, isso não progride. O que a gente vê no pronto-socorro é quando a gente tem uma imagem de que tem uma esfera duas esferas magnéticas que estão juntas, que dá a impressão até que elas estão na mesma alça intestinal, tem que ficar atento. Com o raio-x que a gente faz no dia seguinte, se elas mantêm a mesma posição, isso é um indício de que elas estão presas em alças diferentes, que elas não estão no mesmo lugar. E aí não tem jeito, né? Aí é cirurgia, precisa remover cirurgicamente esses utensílios. A esfera que, se a gente tiver uma esfera magnética que está no estômago, a gente pode até tirar por endoscopia. Quer dizer, entra com um tubo pela boca, sob sedação, Isso. E consegue pescar. Mas se ela estiver lá. Mas né? A outra esfera que está numa alça intestinal, a gente tem que entrar com cirurgia, ou laparoscopia, ou até a cirurgia aberta mesmo, a laparotomia. Quer dizer, aqui fica um grande alerta, né, Fernanda, para toda a população. Você que tem filho pequeno, que cuida de criança, tem alguém em casa, fica muito atento, porque às vezes a criança botou na boca, não conta, e esse problema pode surgir muitos dias depois. E, infelizmente, se deu tempo de chegar no pronto-socorro e tirar por endoscopia, ótimo. Se não, vai precisar de um procedimento cirúrgico, senão a complicação pode ser extremamente grave. Muitas vezes, um descuido que a gente dá numa criança pequena, ela pode ingerir e o cuidador ou os pais não veem essa ingestão. Você vai saber na hora que a criança começar a ter sintomas, dor abdominal, distensão abdominal, e vai para o pronto-socorro. O raio-x mostra aí o corpo estranho que vai ser diagnosticado naquele momento que a criança já realmente ingeriu alguma coisa. Para resumir, esse problema pode matar uma criança? Pode matar uma criança. E as pilhas, hein, baterias? Também é outro problema grave, né? Hoje em dia, se os brinquedos... A gente tem essas baterias, principalmente aquelas baterias em botão, que elas ficam em controle remoto, dentro de casa, em cima da estante, assim. Então, quer dizer, o acesso é fácil para a criança. Então, uma criança pequena vai lá, deixa cair o controle remoto no chão. Muitas vezes pode desmontar o controle remoto e a bateria rolar pelo chão.
Se o cuidador ou o pai na hora não estiverem lá para estarem vendo o que acontece, a criança pode pegar aquela bateria redondinha que fica parecendo que é uma bala, alguma coisa, e enfia na boca e os pais não vão saber depois. E a bateria é ainda muito mais grave no sentido do que ela causa de lesão, porque além da pressão da própria bateria que está presa no sistema, no trato digestivo, ela tem também a eliminação de substâncias tóxicas. Então, uma substância alcalina que faz uma lesão dentro da mucosa do intestino e acaba levando à perfuração. E essa lesão não é demorada, ela é rápida, demora 4 horas você já começa a ter lesão depois da injeção. E 6 horas você já pode ter até uma perfuração de um órgão por conta dessa eliminação dessa substância. Ou seja, se a criança ingeriu alguma coisa, é motivo de rapidamente procurar um pronto de socorro. Rapidamente ir para o pronto-socorro. Qualquer suspeita de ingestão, de repente o pai viu uma moeda ali no chão, não estava mais, é uma criança pequena, qualquer suspeita leva a criança. Qual que é um sinal de que as moedas que são mais frequentes, né? A criança começar a salivar muito, vômito, dor, reclamar de dor, não recusar a dieta, isso são sinais indiretos de que a criança pode ter engolido alguma coisa. Quer dizer, né, Fernanda, tem um problema inicial que é a criança se engasgar. Você está falando aqui, eu estou lembrando da infância, que hoje em dia não existe mais, aquela bala soft, que era uma bala que ela tinha uma conformação que era gostosa de chupar, mas ela podia, na verdade, comprometer a glote e a pessoa ter uma parada respiratória porque entupia. Né? Uma outra história que lembro da infância também, a questão do tanque, que não era preso, as crianças de alguma forma ficavam ali brincando no tanque. E o tanque caía sobre o aparelho digestivo. Tudo isso, aos poucos, a própria humanidade foi tirando da jogada. Sim. E hoje a questão desses brinquedinhos que colocam na boca, não falam para ninguém, Sim. E quando vai ver, o estrago pode ser enorme. O estrago é grande. E substâncias, por exemplo, de limpeza, substância química, como é que pai e mãe devem proceder? Primeiro que os armários com essas substâncias de limpeza têm que ser altos para a criança não ter acesso nenhum, né? E durante a limpeza da casa, a gente sempre tem que estar atento na criança pequena principalmente, porque às vezes a moça que está fazendo a limpeza, ou a gente mesmo limpando a casa, está entretido na limpeza, e a criança vai lá, pega a garrafinha do produto de limpeza, põe na boca, e eles exploram mesmo. Fala assim, como é que consegue colocar? Eles exploram, eles ingerem mesmo esse tipo de substância. E são substâncias que às vezes podem causar uma lesão muito grave também, porque elas causam uma queimadura no esôfago, e essa queimadura às vezes leva a comprometimento até com perda do órgão. Então é importante sempre estar atento a isso, e se isso acontecer, imediatamente ir para o pronto-socorro. O que é importante falar aqui? Essas substâncias, muitas delas são alcalinas, então a ingestão de substância alcalina, a gente orienta a não provocar vômito na criança. Alguns pais acham, engoliu isso, deixa eu fazer vomitar para tirar para fora a substância. Não provoquem vômitos. Por quê? Porque essa substância alcalina, quando ela entra e queima, se você provoca vômito, na hora do vômito ela queima novamente o local. Então, vai para o pronto-socorro e o pronto-socorro, o médico do pronto-socorro vai poder orientar. E leve o frasco do que a criança ingeriu. Eu sei que tem um número do Ceatox, né, que dá algumas orientações, mas independente de qualquer coisa, você não vai resolver o problema em casa. Identificou isso, acho que é para casa, né, doutora Fernanda? Eu acho e para o hospital. Né? O Ceatox é importante. Se você, por exemplo, a gente teve casos de crianças que ingeriram vários comprimidos da medicação da mãe que estava ali no criado mudo, a criança foi lá e ingeriu um monte de comprimido. Aí a mãe chegou lá e já tinha ingerido. Então, assim, acho que numa urgência, o Ceatox tem um médico 24 horas, né? É um centro de assistência toxicológico, que ele vai dar a primeira orientação do que você pode fazer naquele momento em casa até a chegada ao hospital. Mas sempre levar ao hospital ou pronto-socorro, porque dependendo da substância que a criança ingeriu, às vezes tem que passar uma sonda nasogástrica, tem que lavar o estômago, e isso vai depender muito o que é cada substância, né? Fernanda, quero agradecer muito a sua participação. Aliás, quero te agradecer muito por tudo, tá? E eu queria abrir esse espaço para que você pudesse falar para as pessoas quais os cuidados para evitar. A gente sabe que prevenir sempre é o melhor remédio, mas quais as dicas que você daria para quem está em casa assistindo a gente? Enfim, para compartilhar esse vídeo e a gente reduzir ao máximo possível esse número de intercorrências que poderiam ser evitadas, né? Sim.
As dicas que eu deixo aqui. Quem tem criança em casa, tira qualquer tipo de brinquedinho de escritório que tem coisa magnética. Os controles remotos que tem bateria, mantém sempre eles bem fechados, fixos, veja se o fechamento está adequado para não ter acesso para a criança. Brinquedos sempre com selo do Inmetro, com a regulamentação, com norma de segurança que eles colocam para a idade. E mesmo assim, tendo mais filhos em casa, né, a gente tem sempre que estar atento com os brinquedos dos mais velhos que os menores não podem ter acesso. Então essa é super importante. Além do material de limpeza em um lugar alto, as medicações, remédios do dia a dia que os pais tomam, deixa sempre em lugares altos para a criança não ter acesso também. Fernanda, muito obrigado, viu? Imagina, obrigada a você pela oportunidade de passar uma mensagem tão importante. É isso aí. Pessoal, até a próxima.